Olá, seja bem-vindo ao programa Sobrevivendo a Sansara. Antes de começar, então, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário para a gente continuar produzindo esses assuntos legais aí que estamos trazendo, não é, nos últimos vídeos. Bom, eu sou o Thiago Pimentel. Meu nome é Júlia Rocha. E hoje estamos trazendo aqui o músico, o professor Moré Pinhas, que vai falar hoje tudo sobre o judaísmo, a cabala, vai ser muito legal. Ele vai até dar uma palhinha hoje no violão pra gente aqui. Vamos lá então, vamos começar. Oi, Pinhas, Moré Pinhas, tudo bem? A gente estava aqui numa conversa anterior ao início dessa gravação. E aí a gente estava comentando, então, você é um professor de Kabbalah. É Kabbalah ou é Kabbalah? Qual que é a pronúncia? Na verdade, é como a gente quiser, né? Porque a gente traz para o português, né, um termo que tem origem no hebraico. O verbo original é lekabel, que é de receber em hebraico. Então, eu, particularmente, falo o termo como Kabbalah, porque mantém a acentuação oxítona do hebraico. Lekabel, Kabbalah. Entendi. Agora, no Brasil, eu vejo que a maioria das pessoas fala Kabbalah. Para mim, tá tudo certo com Kabbalah. Não tem nada de errado. A gente vai achar vários paralelos com outras culturas em que a gente muda a acentuação ou pronúncia. E é isso aí, tá tudo certo. Eu falo Kabbalah, mas entendo perfeitamente quando alguém fala Kabbalah. Tá, legal. E aí, como professor de Kabbalah, ou Kabbalah, o que você costuma, assim... De que forma você aborda a Kabbalah? Como funciona uma aula de Kabbalah? Ah, maravilhoso. É uma questão que eu vira e mexe me faço, assim, especialmente quando eu vou fazer alguma introdução a Kabbalah, seja em algum encontro, alguma vivência, ou mesmo quando eu vou fazer uma live de introdução, eu me pergunto, falo, bom, eu vou ter 1 a 2 horas com algumas pessoas que eu talvez nunca mais vou ver na vida. Uhum. Algumas eventualmente se tornem meus alunos, mas outras eventualmente eu não vá mais ver, né? Sim. O que a gente consegue fazer para que seja proveitoso, né? E então, tentando responder essa pergunta, eu acho que a grande prioridade é que as pessoas consigam levar algo para a vida delas. E aí, se a gente for pensar que a gente está num mundo que ele é basicamente construído em termos de racionalidade, então, nessas 2 horas eu tenho que trazer alguns elementos que, de alguma maneira, facilitem que as pessoas tenham acesso à sua própria subjetividade, né? Que nem sempre é racional, ou que tenham mais acesso à sua espiritualidade. E também uma palavra que é importante, que é a ética. Quando a gente vive só num ambiente racional, a gente muitas vezes se torna muito produtivo, mas a gente nem sempre se torna ético. Uhum. Então... resumindo, eu dei uma volta grande, mas Não, resumindo... Mas é sensacional. Eu acho que o principal recorte que eu faço é buscar que as pessoas tenham uma aplicação prática daquilo que a gente está falando, que a Kabbalah é um universo super rico, super interessante, e facilmente pode virar entretenimento ou facilmente pode virar um conhecimento racional. Mas será que é disso que é isso que as pessoas estão buscando? Será que é disso que elas estão precisando? Então, eu acho que o pulo do gato para ensinar a Kabbalah é buscar aplicação prática. E aí eu acho que isso, muito mais do que a racionalidade ou entretenimento, isso diz respeito à subjetividade, espiritualidade e também à ética. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando da subjetividade no sentido de um contato com o intangível, com aquilo que não é racionalizável. Certo. E quando eu falo de ética, é com relação ao outro também, né? A gente está muito no eu e muito no vamos produzir, tempo é dinheiro. E existem vários conhecimentos antigos, entre os quais a Kabbalah, que falam, não. Tempo é muito mais do que dinheiro. Então, calma, dinheiro é objetivo. Tempo, imagina. Um instante pode ser algo eterno, inclusive. Mas esse é outro papo. Bonito. Olha, quero até fazer uma pergunta para você, Pinhas, referente à Kabbalah, então, esse entendimento que você falou agora, do incognoscível, né, do intangível, seria Deus, né, de forma mais prática, lógico. Aí vocês usam um termo, né, que acima da árvore da vida está o Ein Sof Or. Então, o que seria exatamente esse Ein Sof Or, esse espaço, na verdade, que é vazio ao mesmo tempo é preenchido? Eu queria que você explicasse para a gente, por favor. Maravilhoso, maravilhoso.
Por exemplo, por que muitos cabalistas, muitos judeus, inclusive, também não chamam Deus de Deus? É tão mais prático chamar Deus de Deus? Sim. Porque no final das contas, essa sabedoria suprema do universo, o intangível, o eterno, como é que a gente torna isso mais tangível? Vamos chamar de Deus. Mas esse é o problema. Quando a gente torna isso mais tangível, a gente começa a se aproximar do inconceituável como se ele fosse conceituável. É quase como se eu falasse, Deus, eu sei o que é Deus. Não, estamos falando de Deus. Não. Deus é infinito. Meu intelecto é finito. Eu não sei o que é Deus por definição. Deus não cabe. Meu intelecto, o meu racional, ele não tem acesso a nada que não seja traduzível em tempo e espaço. Eu posso ter alguma capacidade de abstração, de vivência, sem dúvida tenho, mas se eu quero entender alguma coisa, entendimento acontece em termos de tempo e de espaço. Deus se expressa no tempo e no espaço, mas Deus não está limitado ao tempo e espaço. Portanto, e eu acho que aí a gente começa a ir mais diretamente para a tua pergunta. Eu consigo entender como Deus se manifesta no tempo e no espaço. Isso não significa que eu consigo entender Deus, porque Deus transcende. Então, quando a gente vai falar de Ein Sof Or, vamos partir do seguinte princípio que às vezes esquecem de avisar a gente. Que seja lendo a Torá, seja estudando Kabbalah, na real, a gente está lendo explicações de quem olha de baixo para cima e não de quem olha de cima para baixo. A gente está lendo que Adão e Eva comeram lá o fruto, barará, barará. É uma explicação para a gente conseguir entender. Mesmo quando a gente tenta dizer o que é o Ein Sof Or, a gente já chega aí. É importante ter claro que isso é uma explicação de quem tenta entender aquilo que não tem como entender. Então vamos explicar de alguma maneira inteligível para a gente poder conversar. Assim, acho. Então, seria aquela coisa, tornar palpável o que não tem como ser palpável para ter o mínimo de entendimento possível, né, a respeito disso. Perfeito. Tem um cara que ele não é necessariamente um cabalista ao pé da letra, que é o Confúcio, né? E o Confúcio falou uma coisa que cabe muito bem aqui, que ele falou, o dedo foi feito para apontar para a lua. Os sábios olham para a lua. Os tolos olham para o dedo. Então, se eu for te falar de Ein Sof, e eu vou falar, eu posso, no máximo, apontar um dedo. Porque como é que eu vou entender o que é Ein Sof? Né? Aliás, não sou eu que estou falando, eu vou reproduzir o que grandes cabalistas, em especial Rav Isaac Luria, falaram através de milênios sobre o tal do Ein Sof. Então, para começar, Ein Sof seria o infinito. Bom, aí já temos uma super questão. É o infinito, mas a gente está descrevendo em termos finitos. Sim. Eu falo infinito, sem fim. São duas palavras ligadas ao finito, porque eu não tenho alguma palavra para descrever o infinito, porque palavras são conceitos e eu não consigo conceituar o infinito. Sim. Aí, bem cabalisticamente falando, eu vou responder a pergunta do Thiago fazendo uma pergunta para vocês. Deus pode tudo? Nossa, que pergunta, hein? Eu acho que, olha, até vou responder, talvez, do meu pouco entendimento. Acho que Deus pode tudo. Ele vai até além disso. Ele pode tanto que deu até o livre-arbítrio para a gente poder fazer uma escolha que não seria talvez a dele, mas a nossa, para tentar voltar, ser sem ele e voltar para o uno novamente. Não sei, entendo dessa maneira. Fiquei até com cara de boba agora. Não, Deixa eu ver. Você tem que se esforçar muito para ficar com cara de boba. Não foi suficiente. Eu acho, na verdade, então, se a gente tem um conceito de que Deus... A gente não consegue ter um conceito do que é Deus, eu acho que a gente não consegue nem... Não existe uma limitação para essa energia. Então, eu acho que sim, em termos... Pode tudo. Então vamos para a segunda parte da pergunta.
teve um consenso aqui que Deus pode Sim, tudo. Sim. O cara aí, né, estudioso, já avançou alguns capítulos na Ele Kabbalah. avança, Ele foi para uma das grandes questões da humanidade, que é o livre-arbítrio, que é uma... Nossa, tem pano pra manga aqui. Tem. Alguns podcasts pra gente Vários. falar disso. Mas, então tá bom. Vamos supor que vocês estão certos. Tá. Então, se Deus pode tudo, Deus pode fazer uma pedra tão pesada que nem Ele mesmo possa carregar? Não, né? Não? Pode. Ai, Deus do céu. Na verdade, complexa essa pergunta. O que você acha? Eu acho que ele, na verdade, não sei, dentro do pouco que eu estudei, novamente repito isso, né, da humilde opinião que eu vou falar, eu acho que ele pode fazer isso sim, de uma forma que, na verdade, essa pedra pode ser conceituada talvez como uma energia que não esteja andando para uma ascensão divina, e aquela energia se desvirtuou. Então essa é a pedra pesada que ele não pode carregar. Ele espera essa pedra, talvez ela mesmo se sublimar e ficar mais leve. Nossa, que filosófico. Mas vamos lá. Se Deus pode fazer uma pedra que nem Ele mesmo possa carregar, temos uma questão. Temos. Então Ele não pode tudo. Bagunçou minha cabeça agora. Então Ele não pode carregar essa pedra. Então tudo Ele não pode. Tá. Por que eu fiz essa questão? Essa é uma questão... Muito polêmica. É uma questão ótima e não é minha, tá? Eu só tô falando, é um dos dilemas de várias religiões, que é isso. Ela é a mesma pergunta, na verdade, que você perguntar, Deus é perfeito? Mas Deus pode se aperfeiçoar? As pessoas falam, não, Deus é perfeito. Bom, então se Ele é perfeito, Ele não pode se aperfeiçoar? Então Deus não pode tudo. Essas perguntas que são paradoxais, né? Sim. Elas são muito legais pra gente entender que a gente tá falando de algo infinito, sob uma perspectiva finita. Talvez da perspectiva de Deus, eu não acho que ele esteja muito preocupado com isso, mas talvez da perspectiva de Deus, Deus pode tudo e também pode fazer uma pedra que Ele não possa carregar, e a gente não tem como entender isso. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai falar do Ein Sof, a gente tá falando com a nossa perspectiva racional humana. Então o que eu vou falar agora, finalmente, sobre o Ein Sof, é uma leitura racional humana limitada sobre algo que eu não tenho a capacidade de descrever. Sim. Só, já que eu já enrolei tanto para falar isso, eu enrolo mais um pouquinho e prometo que eu falo em seguida. Sabe aquela história do elefante, aquela história indiana? A verdade é um elefante, só que ela é vista por ceguinhos. Então vai lá um cego, pega a tromba e fala, eu descobri a verdade é uma mangueira. O outro pega o rabinho e fala, eu descobri a verdade é uma cobra. O outro põe a mão na perna e fala, não, a verdade é um pilar. O outro põe a mão na barriga e fala, não, a verdade é uma parede. E no final do dia tá todo mundo brigando, porque cada um vê aspectos da verdade, né? Então, a ideia da Kabbalah é, eu não consigo descrever Deus, eu não consigo sequer compreender Deus, mas eu consigo compreender como Deus se manifesta no tempo e no espaço. Então, quando a gente olha para a árvore da vida, além de ser um símbolo bonitinho, ela é um mapa de como o infinito se manifesta no finito, de como o Criador se manifesta na criação, né? Eu consigo ver como Deus se manifesta. Por exemplo, ele se manifesta nessa mesa, se manifesta em vocês, se manifesta em mim, se manifesta em... A gente consegue reconhecer isso. Isso é um aspecto chamado Elohim, do Yud Hei Vav Hei, que é o Deus mais incognoscível, né? Então, vamos à historinha. Tá. Aquilo que na Bíblia está contado, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, que erroneamente está escrito que Deus tirou Eva da costela de Adão. Não é isso que está escrito no original, não, tá? Boa. A gente tem uma ilusão de que foi criado Adão homem e depois foi tirado... Não é isso que está escrito lá. Tá. Lá está dizendo que Deus criou um ser hermafrodita. E depois ele separou o feminino do masculino. Mas isso é outra história. Tá. Aquilo que está contado como historinha... Desculpa usar o termo historinha, não quero ser ofensivo com ninguém, tá? Eu estudo a Torá, tenho o maior respeito, acho que é um caminho para autoconhecimento, acho que é um caminho para Deus, acho que... Mas aí eu chamo de historinha para mostrar o nível mais... A metáfora fica mais fácil de entendimento. É o nível mais a pé da letra do que está escrito lá. Tá. Né? Aquilo que na Torá está escrito como a gente no paraíso, depois a gente comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na Kabbalah está escrito da seguinte maneira.
O Ein Sof, amigo do nosso querido Thiago, o sem fim, o infinito, eu não sei nem conceber o que é isso, para que houvesse espaço para criação, ele fez uma restrição no seu centro, o que já é um paradoxo. Se é infinito, qualquer lugar é o centro, não tem um centro do infinito. Qualquer lugar, qualquer ponto é o centro do infinito, né? Mas, ok, é uma história humana sobre o divino. Então, no seu centro, ele criou como se fosse um vazio para que houvesse espaço para a gente existir, para a gente ter livre-arbítrio, etc, etc. Então, ele criou esse espaço e gerou um vaso de barro. Eu amo essa expressão vaso de barro, porque se você for pegar o hebraico, Adam, né, o primeiro ser, Adão, Adam, vem da palavra Adamá, que é terra, que é barro. Se você for pegar em português, humanidade, homem, humus. Também é terra, também é barro. Se você for pegar as civilizações lá antes do europeu chegar na América, eles falavam da humanidade como alpakamaska, terra que anda. E no hinduísmo eu já vi também essa metáfora da gente como um vaso de barro no oceano com água dentro. Aí essa associação que o corpo é barro, né? Então ele cria, a gente está falando que o infinito cria um espaço em si mesmo, é complexo, tá? E nesse espaço ele faz um vaso de barro. Esse vaso de barro é a humanidade. Gente, isso é uma metáfora. Sim. Nesse vaso de barro ele lança luz. Luz infinita, afinal é Deus. A gente não suporta essa luz infinita. A gente é finito e é como Adão e Eva no paraíso. Os caras recebem tudo sem ter nenhum mérito. É que nem você ganhar o jogo de futebol e depois descobrir que papai e mamãe compraram o juiz. Não é legal. Isso na Kabbalah chama pão da vergonha. Resultado, esse vaso de barro, pá! Ele quebra. E aí, o que acontece? Nós almas, vocês que falam de samsara, nós almas estamos reencarnando. Cada vez que nós somos a alma, né? Não o corpo. Cada vez que um de nós, ou nós todos, a gente reencarna, a gente veste, na linguagem da Kabbalah, um casaco de pele. O que é esse casaco de pele? É um pedacinho desse vaso. E a gente vai tentando alinhar com o vaso original. A ideia desse jogo que a gente joga juntos é que a gente consiga gerar paz na Terra como? Realinhando todos esses pedacinhos do vaso para que a gente, como humanidade, consiga montar o vaso original, dessa vez com mérito. Ganhando o jogo sem comprar o juiz. Tá. E aí, sim, a gente chegaria na redenção e tal, que está próximo. Segundo a Kabbalah, são 6.000 anos, a gente já está em 5.783, estamos chegando lá. Mas, respondendo finalmente a pergunta do Thiago, o Ein Sof é esse infinito que dá espaço para que haja a criação. E nós, parte da criação, somos as criaturas que estamos tentando alinhar esses pedacinhos de barro. É mais ou menos como se a humanidade tivesse inserida na resposta dessa segunda pergunta que eu mencionei para vocês. A gente fosse parte da resposta de um Deus perfeito que também pode se aperfeiçoar. Tá. Então, o Ein Sof se manifesta através da gente nesse aperfeiçoamento. Talvez eu tenha ido um pouco longe, mas assim é a vida. Eu achei tá? ótimo, achei demais. Eu achei lúdico. Eu achei perfeito. Agora, tendo essa visão, então, né, eu achei interessante, mas como eu disse, eu não sou uma conhecedora da Kabbalah, não sou uma conhecedora do judaísmo, mas eu ouço muito, mas não tenho a profundidade necessária para falar. Então, você comentou agora, falou de Adão, de Eva, achei demais, e da parte da reencarnação. Eu acredito que eu queria saber onde que a gente chega aí nessa parte da reencarnação. De que forma o judeu enxerga a reencarnação? Isso existe no judaísmo, não? Ah, que pergunta ótima. Eu acho legal quando a gente fala de o judaísmo, Tá. e aí a gente tem a ilusão, todos nós, que é uma coisa só. Não é. Mas não é, nem nunca foi. Legal. Seria melhor falar de os judaísmos. Eu lembro, há uns 25 anos atrás, eu fui para Tampa, nos Estados Unidos, e aí eu cheguei, estava num parque aquático, todo feliz lá em Tampa, cheguei para minha namorada e falei,
Bom, em qual sinagoga você quer ir? Ela falou, sei lá, escolhe um. Eu peguei a lista telefônica, não tinha Google na época. Cara, mas a quantidade de linhas judaicas... Falei, gente, que coisa louca. E é verdade, por exemplo, eu gosto muito de judaísmo, eu gosto de religião em geral, né? Sempre que eu tenho oportunidade de conhecer um templo, conhecer uma fé, eu gosto. A quantidade de linhas dentro do judaísmo que você vai encontrar é surreal. Então, voltando para sua... Como o espiritismo, você tem o kardecista, você tem o candomblé, você tem a umbanda, você tem 1000 vertentes. Você vai ter judaísmo construcionista, você vai ter judaísmo liberal, você vai ter judaísmo tradicionalista, você vai ter judaísmo conservador, você vai ter judaísmo ortodoxo, você vai ter judaísmo ultra-ortodoxo, você vai ter o judaísmo sírio, você vai ter o judaísmo etíope. Gente! Mas isso é interessante. O legal da floresta é isso, não tem árvore igual, nem dentro de uma mesma espécie. Onde a gente encontra Deus na criação? É na diversidade, não é na unidade. Pode prestar atenção que todos os regimes que tentaram impor uma forma única para todos os humanos, eles tinham uma coisa em comum, chamada autoritarismo. E eles impunham a forceps, geralmente, um modelo único de... Pô, é muito mais respeitoso você aceitar que as pessoas se manifestem de maneiras diversas, até porque é só andar na rua e constatar que é todo mundo diverso. Mas, claro, a gente tem algumas características comuns e não vale sair batendo no coleguinha, né? Do tipo, precisa respeitar os limites alheios. Exato. Mas feito isso, não é só a humanidade. Os cachorros também. Ah, mas as plantas também. As unhas também. Deus não está na unidade. Deus é a grande unidade. Mas Deus não está na padronização, né? Tá. Deus está na diversidade. Mas eu fugi tão completamente do que você me perguntou, que era sobre reencarnação. Isso. Vamos lá. Com isso eu quero dizer que existem leituras diferentes. Existe, se você pegar a literatura tradicional judaica e cabalística, você vai encontrar linhas que vão falar sobretudo da ressurreição dos mortos, que é, em algum momento, quando o Mashiach, quando o Messias vier, os mortos vão ressurgir. Você vai encontrar, e é assim, o forte da Kabbalah que chegou pra gente é a Kabbalah luriânica. Foi desenvolvida no norte de Israel, depois do final da Renascença e tal. Essa é, assim, claramente reencarnacionista. O próprio Rabino Isaac Luria, que foi um grande líder cabalista, ele tem um livro chamado O Portal das Reencarnações, para quem tem alguma dúvida. Legal. Mas... Eu vou anotar, depois eu vou ler. Eu diria que boa parte dos judeus não percebem a vida sobre esse ângulo. Tá. Ou nem sequer sabem que o judaísmo fala de reencarnação. Por que eu estou falando isso? Pela quantidade de alunos judeus que ficam surpresos quando eu falo em reencarnação. Nossa, mas o judaísmo tem isso? Eu falei, tem. Não, professor, você está viajando, que absurdo. Você quer literatura? Eu te recomendo um monte. Que legal. Falando isso, e já desde sempre, desde antes do Rav Lura e tal. O que eu percebo muito, né? Antes da gente começar, a gente estava falando sobre a guerra e tal. Uhum. O que eu percebo muito é que, especialmente esse judeu que veio da Europa Ocidental por causa da guerra, existia sim uma cultura de espiritualidade, de meditação, etc. E aí, eu fico pensando assim, meu avô quando chegou aqui, você acha que meu avô tinha tempo para meditar? Meu avô tinha que vender gravata no Farol. Você acha que minha avó tinha tempo para meditar? Minha avó tinha que costurar gravata pro meu avô vender no Farol. Eu acho que assim, a gente tá agora... Eu sou aí a terceira geração, né, chegada no Brasil, né? Vindo da Europa Ocidental. Eu acho que muito da espiritualidade se perdeu. E acho que, se não é um dever, pelo menos é um pouco de gratidão e bom senso por parte da minha geração, a gente resgatar isso, né? Um dos rabinos que eu gosto de estudar chama-se Kalonimus Shapiro. Ele era o rabino do gueto de Varsóvia. Imagina, Nossa. O cara ser o líder espiritual de um lugar que está cercado pelo exército mais poderoso do mundo. Os caras têm o quê? Um chinelo para jogar na cabeça do exército, umas armas da Primeira Guerra Mundial, todo mundo doente. Bom, resistindo até dizer chega.
E o Kalonymus Shapira, ele teve essa ideia brilhante, ele pegou e enrolou vários dos livros dele que não estavam editados e enfiou nos encanamentos d'água. Porque ele falou, cara, o gueto vai cair alguma hora, é inevitável. E eu não quero que esse conhecimento se perca. E graças à atitude desse cara, por exemplo, pessoas como eu hoje em dia têm acesso a esse conhecimento, porque esses livros foram encontrados e publicados. Hoje em dia está bem publicado. E aí você estuda aí e você fala, caraca, quanta coisa rica em termos de espiritualidade, quantas coisas ricas em termos de autoconhecimento, meditação, que eu entendo que as primeiras gerações que chegaram aqui não tinham acesso. Né? Tem alguns gurus indianos que falam assim, acha que na Índia o pessoal medita muito? Claro, medita bastante, mas boa parte da população não medita, porque primeiro você tem que ter o que comer. Boa parte da população está querendo comer, está querendo sobreviver, está querendo garantir a sobrevivência da família. Depois disso, sim, o pessoal medita. Então, eu diria que, assim, boa parte dos judeus contemporâneos, eles não conhecem, da mesma maneira, muito da tradição judaica. Me parece que até um fenômeno que acontece em várias religiões, que não é um privilégio só do judaísmo, assim. Sim. Mas a Rav Nachman fala que agora a gente vai se aproximar de novo. Acredito que ele esteja certo. Eu acho que sim, acho que todas as religiões, elas estão, acho que aderindo à forma prática de rezar, de meditar. Tudo é muito rápido hoje. Então, a meditação dura 5 minutos. Hoje tudo está assim, está muito simples, né? Na verdade, você não atinge nenhum grau de profundidade com essa simplicidade que está sendo imposta em todas as religiões, infelizmente. Não? Mas é um fenômeno moderno, né? É um fenômeno moderno. Agora, eu vi, né, no teu perfil do Instagram, que você faz, e no YouTube também, que você faz algumas associações à lua, né? Hoje é a lua nova, e aí você fala da Sefirá, enfim. Existem essas associações? Como funcionam essas associações, a lua e a determinada Sefirá, enfim? Bom, primeira coisa, é legal você fazer essa pergunta hoje, porque a gente está na lua nova de Adar. A gente está no começo de um mês super feliz, assim, né? Tipo, quando chega esse mês é tradição as pessoas se alegrarem e tal. Então eu achei bem interessante você fazer essa pergunta bem hoje, assim. O calendário cabalístico, ele é lunisolar. Lunisolar, é regido pela lua e pelo sol. Repara que tem calendários que são como os nossos por aqui no Brasil, que são calendários solares. Que é um calendário meio a fórceps, assim. Você pega a natureza e fala, cara, não me interessa tanto como as coisas funcionam, vocês vão funcionar. Você traça umas linhas retas lá. Óbvio, eu tô exagerando, né? É uma brincadeira que eu tô fazendo, mas assim, você força... É um calendário masculino, né? Não é muito do tipo, vamos fazer as coisas... Vamos produzir, né? O calendário não se submete ao tempo. O tempo se submete ao calendário. É quase querer planilhar o mundo. Não, gente. O mundo existe antes da planilha. A planilha que seja adaptável ao mundo e não o contrário. Sim. Quem fala lindo é o Niemeyer. Eu não vou lembrar a frase dele, mas ele fala assim sobre a criatividade. Ele falou, as pessoas adoram as retas porque elas são objetivas. Eu gosto das curvas. Por causa das curvas das montanhas de Minas e a curva da mulher amada. Sabe? Isso é super bonito ele falando, mas... Nosso calendário ele é das retas, das planilhas. Existem calendários no mundo que são lunares, que geralmente são super... É engraçado, são associados a culturas mais passionais, ou a formas de arte, que aliás são lindas, que são mais arredondadas, arquiteturas mais arredondadas, o feminino velado. É muito bonito. E o calendário cabalístico, ele é lunisolar. Essa não é a principal qualidade dele, mas é uma coisa interessante, um pouco confusa, a vida é, né? Mas ele segue os meses pela lua. Então, por exemplo, lua nova começa o mês, ponto. Você sabe que dia 15 é lua cheia. Dia 15 de qualquer mês é lua cheia. Então você sabe que as festas que acontecem em lua cheia vão ser no dia 15. Eu fico pensando para as mulheres que têm seus ciclos internos, como esse não é um calendário mais conveniente. A mulher já sabe tal dia do mês,
Eu vou estar no meu período, entendeu? Porque aí esse negócio de seguir me parece mais natural e certamente mais fluido e feminino. Ao mesmo tempo, o calendário anual segue o ciclo solar, o que também faz sentido. E aí precisa de umas compensações e tal, e gera alguma confusão porque o calendário mundial virou o calendário gregoriano, né? Então, para se adaptar... Mas o mais interessante, e aí eu vou para a tua resposta, o mais interessante é que tem aquela frase, para quem gosta de Eclesiastes, que o Salomão fala, existe um tempo para cada propósito abaixo do céu. O calendário cabalístico ele segue sobretudo propiciedades do tempo. Existem características do tempo. Muitos cabalistas chamam de energias cósmicas, fendas cósmicas. Ok, lá vamos nós querendo dar nomes bonitos para coisas. Então, podemos chamar de energias cósmicas ou o que a gente quiser, mas determinados tempos são propensos para determinadas atitudes. Tem épocas que é legal para você refletir, tem épocas que são mais propensas para você expandir. E, cara, para quem discorda disso, veja a natureza, né? Que a natureza tem o seu relógio, tem o momento do inverno, tem hora de se recolher, tem hora de expandir, etc. Então, o calendário cabalístico ele segue muito isso. É uma coisa extremamente saudável para a gente organizar a nossa vida. Então, por exemplo, tem semana que é legal para você refletir sobre a liberdade da alma. Tem semana que é legal você pegar essa liberdade da alma e expressar em termos corpóreos. A gente, mês passado, mês de aquário, eu lembro, comecei o mês falando, gente, fica esperto, porque esse é um mês que entra muita energia. A gente tende a se elevar se a gente está atento a isso, mas aí a gente tende a tirar o pé do chão. Pô, e aí de repente estou olhando para minha vida e falo, gente, eu dando aula sobre isso. Mesma coisa está acontecendo na minha vida, deixa eu ouvir o que eu estou falando e tentar cuidar disso, porque realmente... A tendência é essa, a gente não ouve o que a gente fala. E eu acredito demais nessas coisas, tanto que eu, tô falando isso para as pessoas, né? Sim. E então eu vejo no meu dia a dia que essas propiciedades do tempo, elas não só realmente é isso que constitui o tecido do tempo, como se você se antecipa a isso, você consegue surfar muito melhor. Então, respondendo a sua pergunta, esse negócio da Lua, não é que a gente fale assim, a Lua está em tal posição e por isso ela vai me afetar porque eu estou submetido à Lua. Não, ok, todo mundo sabe que a Lua afeta a gente, no mínimo, porque a gente é constituído de água e a Lua afeta as marés e tal. Não estou falando no aspecto físico. Tá. Mas dentro da astrologia cabalística, a gente tem o seguinte lance. Eu queria saber disso. Já era a minha próxima pergunta, então vamos lá. Dentro da astrologia cabalística, tem 3 coisas que são as coisas mais básicas. Tá. A primeira coisa, o tempo tem propiciedades. E essas propiciedades se expressam em tudo. Inclusive em vocês, inclusive em mim, inclusive nos nossos compromissos e relacionamentos, inclusive nos astros. Tá. Quando eu olho para os astros no momento do nascimento de alguém, no lugar que a pessoa nasceu, eu de maneira nenhuma estou tentando dizer que aqueles astros vão determinar a vida da pessoa. Mas o que eu estou dizendo é, a energia ligada ao tempo e ao espaço que aquela pessoa nasceu, ela se expressa também nos astros. Por isso eu posso olhar para os astros para buscar uma correspondência. Uma coisa que corrobora muito isso que eu estou falando é, se eu sair assim do lugar onde eu estou e for para uma outra zona do planeta, eu vou ver outras constelações. Porque essas constelações sequer existem a não ser no meu olho. Eu pego constelações que estão em planos diferentes, mas não são constelações. Não tem nada no mundo que diga que aquelas estrelas estão associadas, a não ser a associação que eu faço em 2D, de estrelas que não nasceram juntas, não nasceram no mesmo tempo. E aí eu falo, aquilo parece não sei o quê. Então, gente, com o maior respeito a qualquer outra maneira de entender a astrologia. Existem várias, assim, né?
E eu biquei um pouquinho de cada uma só de curioso. Não conheço o suficiente nem para falar concordo ou discordo. Eu acho interessantíssimo. Eu tô falando só do ponto de vista da Kabbalah, que é muito claro. A primeira coisa é... Você não tá com sono porque a lua está lá fora. Você tá com sono porque é de noite, e à noite você tende a ter sono porque você acordou cedo. Agora, você pode falar, a lua já está lá fora e está chegando a minha hora de ter sono. Pode. Mas é uma correspondência. Sim. Não é que a lua te causa sono. Sim. A noite te causa sono. Não é que aquela constelação está regendo a sua vida. Então isso é a primeira coisa. A gente vê uma correspondência entre a posição dos astros e a busca espiritual daquela alma. Todos nós, quando a gente encarna, a gente vem aqui para subir degraus no que a gente chama da escada de Jacó. E você, estudando o posicionamento dos astros, você consegue entender o que, segundo a Kabbalah, seria a missão da vida daquela pessoa, quais são as propensões, etc, etc. Isso é uma coisa. Uma experiência riquíssima, recomendo a quem puder. É realmente muito interessante. Segunda coisa. A pessoa está acima da sua própria sorte. Ah, mas você vai ler várias propensões da minha alma, não sei o quê. Tá. Mas são propensões. São propensões. Tem um obstáculo na tua frente, umas pessoas passam a vida chorando diante do obstáculo. Outras ficam mais fortes e pulam. Você veio aqui para crescer. O que você vai fazer com isso? Aí entra o tal do livre-arbítrio do Tiago, né? Assim. Então, a segunda coisa que eu queria falar são propensões. A pessoa está absolutamente acima. Tá. Jungianamente falando, até você tornar o teu subconsciente consciente, ele vai dirigir tua vida e você vai chamar ele de destino. Então, é verdade. As estrelas vão mostrar boa parte da tua carga arquetípica, inconsciente. É verdade. Mas elas não precisam dirigir tua vida. Você pode dirigir tua vida. Terceira coisa. Se você para estudar profecias, você vai estudar, sei lá, eu gosto muito da história do Jonas e tal. Deus muda de ideia a todo tempo. Então, para Kabbalah, não é nada recomendável adivinhação. O mapa astral cabalístico, ele visa ver qual que é a busca da pessoa naquela encarnação, quais vão ser os desafios, etc. Não visa prever nada futuro. Porque, na real, para a tradição da Kabbalah, a gente tem a capacidade, todos nós devidamente treinados e com um grau de pureza de percepção, a gente consegue ver um campo de possibilidades do que pode ser o futuro. Não, beleza, é um desenvolvimento da intuição, um desenvolvimento da sabedoria. A gente tem em nós, você perguntou da Sefirot, pelo menos 2 Sefirot nossas, que estão com a gente aqui agora, elas estão ligadas ao anterior ao tempo e ao espaço. A gente está ligado a Deus através delas. Tá. E elas antecedem a nossa manifestação no tempo e no espaço. É que a gente foi educado para se perceber em termos de tempo e espaço. Sim. Que é uma percepção muito básica. Tipo, isso é o que eu tenho em comum com a muito mesa. Simplista, né? Eu e a mesa somos iguais nisso, eu e o macaco também. As instâncias mais interessantes e mais ricas dos seres humanos é quando a gente começa... Não é só ação. Agir, meu gato também age. É sentimento, mas meu gato também sente. Autopercepção. Opa, do meu gato é bem mais limitada que a minha. Começamos a entender o que é ser humano. Agora, sabedoria. Será que o que o meu gato tem é sabedoria ou é outra coisa? Kabbalah já disse que é outra coisa. Intuição, será que é... Em suma, a gente tem instâncias com a gente que estão acima do tempo e do espaço. A gente consegue ver um campo de possibilidades. Só que Deus muda de ideia o tempo todo. Então essa história de vou ler o futuro... Cuidado. Né? Assim, aí deixamos que o futuro a Deus pertence, né? Então não é o intuito da Kabbalah fazer isso. Em resumo, a gente não busca fazer previsão com o mapa, a gente não acha que o mapa define a vida da pessoa, ele mostra predisposições. E terceiro, a gente não acha que ninguém é regido pelo seu mazal. Mazal é a palavra sorte em hebraico, que também é a palavra para uma constelação, para uma configuração celeste. Tá. Ninguém está regido pela sua configuração celeste. Tá. Olha, não, dentro disso, agora eu fiquei pensando. Aí já na numerologia cabalística, né? Aí eu queria fazer essa pergunta. Por exemplo,
Tem muitas pessoas que fazem isso, já vi, né? Até tem cursos a respeito disso também, já observei, até fiz um desses cursos, né, novamente, que você pega a data de nascimento da pessoa, dá determinado número. Então, aquele número, né, que você vai diminuindo até dar um número só, você tem aquela correspondência com determinada sefirote. E aquela sefirote, então, aquela sefira, ela tem os caminhos que você pode estar trilhando, que seria talvez o livre-arbítrio ou aqueles aprendizados que você veio, né, de fato, para aprender nessa vida. Tem isso mesmo na Cabala, então você consegue pegar um número então, do nascimento e falar, bom, nasci aqui, né? Por exemplo, nasci em Malkuth mesmo. Então eu tenho, vou para determinado pilar, não vou, que caminho que eu posso trilhar? Tem como fazer isso ou é muito simplista? Vocês fazem isso habitualmente? O que alguns fazem por aí, né? Eu não faço isso habitualmente. A gematria é muito impressionante. Chama assim. gematria? Gematria seria a numerologia cabalística. Tá. Tem a gematria Sim. Dolá, né? A grande gematria, que é com os números cheios, e tem essa gematria Ktaná, que é quando que é a pequena gematria, que é quando você vai reduzindo os números. Existe, claro que existe. Isso é uma das coisas mais... entre tantas coisas fascinantes do hebraico e da Kabbalah, tá a gematria. Então, os números, eles são as próprias letras do alfabeto, que combinadas vão ter, assim, 1 bilhão de associações que você pode fazer pela via matemática para chegar em semelhanças entre, sei lá, palavras que resultam no mesmo número, geralmente vão ter algum tipo de associação. E tem algumas coisas que você olha e fala assim, cara, é impossível essas coisas não estarem relacionadas, é impossível não ter uma inteligência maior por trás disso. Tá. Então, que existe. Agora, se você for pegar um dos primeiros livros da Kabbalah, conhecido como Sefer Yetzirah, que é atribuído ao patriarca Abrão, lá vai estar ensinado como você constrói um golem, que é um monstro de barro, que você escreve umas letras lá, dá umas voltas aqui, e o monstro de barro fica animado. Eu vi outro dia um documentário que eles pegavam água com maisena e submetiam a certas vibrações, e era impressionante. Que aquela água com maisena começava a levantar, e você fala, caraca, velho, parecia um monstrengo animado. Então, o que existe. Há relatos que em Praga, o tataravô do meu professor, o grande Maharal de Praga, fez um golem. Aliás, foi nessa história que a Mary Shelley se inspirou para fazer o Frankenstein. Então, que existe. Mas, por exemplo, na sessão da semana passada, o Zohar fala também de que você consegue ler a testa das pessoas. E parece que o Rav Isaac Luria sabia ler a testa das pessoas. Porque as pessoas tinham medo de chegar do lado dele, que ele conseguia ver tudo que a pessoa fez nessa e em outras vidas. Tem leitura da mão, tem leitura da orelha. Sim. Então, claro que existe. O que eu tenho um pouco de preocupação, e por isso até fica como uma sugestão, né? Que, poxa, quem for fazer isso, que faça com uma pessoa que confie e tal e tudo, é o quanto as pessoas realmente sabem fazer, o quanto as pessoas ouviram falar alguma coisa e o quanto as pessoas, tiveram uma sacada legal, criaram um nome bacana e... Assim, você falou agora há pouco que as coisas estão muito rápidas e as meditações duram 5 minutos, os cursos duram 5 dias, né? Então, às vezes, a pessoa, não tá fazendo por mal, mas eu ouvi isso, inclusive, num podcast recentemente, o cara falou desse fenômeno, ele falou assim, a gente tem um oceano de informação com 2 dedos de profundidade. É exatamente isso. Então, assim, o Isaac Luria dedicou a vida dele a isso, fala disso todo dia, estudar isso todo dia, eu acredito que possivelmente ele soubesse. Mas se chegar alguém no meu Instagram falando, olha, eu leio as testas, eu falo, nossa, sério, eu construo golems. Eu falo assim, caraca, mesmo? Você faz golem? Eu vou olhar com... Será mesmo? Que o cara, como é que... Sim. Então eu acho que tem que só tomar um cuidado com isso, assim. A gematria é uma parte importante da Kabbalah, mas
às vezes a gente ouve falar as coisas e a gente esquece que a gente está diante de conhecimento muito mais profundos, assim, sabe? Com certeza. É lógico que a gente sabe que, às vezes, esse conhecimento, né, Bom, uma vez eu fui negociar com um judeu e ele, cara, era fantástico, porque a gente tentava negociar e ele nunca aceitava meu número, sabe? E aí eu fui olhando os números que ele sempre escolhia, sabe? Era muito pontual, ele punha tudo número quebrado e era sempre o mesmo número pra gente negociar. É mesmo? Eu achei sensacional. Aí acabou que ele terminou no número, aí ele mudou o número, e aí eu pensei, falei, talvez. E aí ele falou, não, quero outro número. E voltou pro número anterior. E aí eu fechei no número que ele queria, você acredita? Olha. Então ele sabia, bom, ele treinou muito bem essa parte, porque eu achei incrível mesmo. E eu me convenci, pelo número dele, eu me convenci. E era sempre o número quebradinho. E aí eu acho que ele tinha o conhecimento dele, ele tinha a visão dele. Foi muito legal, achei fantástico mesmo a capacidade dele mexer com os números. Mas é isso, eu acho que hoje a gente está vendo muita gente que faz atribuições a números de uma maneira vazia pra caramba. Que a gente não tem a noção mesmo. Eu acho complicado... Não basta ler 5 livros, 10 livros. Eu tenho uma vivência e tem uma coisa que é assim, uma responsabilidade com relação ao outro. Por exemplo, eu fiz recentemente, me ofereceram a oportunidade de fazer uma vivência de constelação familiar. Eu nunca tinha ido, sempre tinha ouvido falar muito bem e fui fazer. E eu saí de lá com umas questões mesmo, que ao mesmo tempo que eu achei fascinante, achei o cara excelente, até para trocar uma ideia com ele e tal. Eu falei, cara, mas mal responsa, né? Eu fiquei pensando assim, porque essa questão pontual que eu saí daqui, eu tô me perguntando, cara, será que isso é uma coisa realmente relevante ou uma pulga atrás da orelha completamente desnecessária e que agora não tem, agora eu vou ficar de olho, né? Então eu saí de lá com um super questionamento e tal e tudo. E até agora não tenho a resposta. Eu não quero gerar isso para as pessoas. E aí, quem me trouxe a melhor resposta quanto a isso foi um taoísta que eu conheci. E eu fui trocar uma ideia com ele sobre Xing. Ai, é fantástico. E o cara já é fantástico como um exemplo de vida mesmo, como uma pessoa simples, ponderada, que parece saber mesmo das coisas. Assim, esse cara me inspira eu falo, não, isso aí me parece entender as coisas, assim, né? E eu fui conversar com ele sobre outros assuntos, mas como eu sei que ele joga em Xing... E o cara é muito aberto, assim, eu falei, deixa eu já esclarecer isso. Eu falei, e aí? Esse lance de Xing, como é que é esse negócio? Você vai sair adivinhando as coisas e tal? Né? Foi meio... Não chegou a ser uma provocação, mas um cara muito de boa, assim. Ele falou, não, Felipe, você não tá entendendo. Óbvio, o Xing já foi muito usado também como algo para predizer coisas, mas para mim o Xing é um estudo arquetípico. A pessoa joga lá os dadinhos, lá as mandinhas. E aí, sei lá, se surgir assim uma sementinha com uma pedra, a gente vai olhar e vai ver os insights que a pessoa tem na vida dela. Por exemplo, o cara tá abrindo uma empresa e aí tem uma sementinha, uma pedra, talvez a gente vai falar, olha, está aparecendo obstáculos, não tá na hora de você bater de frente, tá na hora de você contornar. E aí, agora, na hora que ele falou isso, eu falei, que bom. Porque aí se a gente for por esse caminho, a gente não tá predizendo nada. A gente está tendo insights a partir de uma coisa que as pessoas chamam de oráculo, mas nesse caminho eu fico muito mais à vontade. Sem fazer promessas, né? Não, sem eu saber se aquilo que a pessoa está dizendo que é uma predição da minha vida, se é ou não é, né? Porque a gente cai muito no acredito naquela pessoa, não acredito, confio, não confio. E somos todos falíveis, né? Assim. E aí eu lembrei de um exemplo, assim... pode não parecer, mas eu sou formado em 2 disciplinas de yoga. E... Eu tô falando que você é muito enjoado. Eu sou muito enjoado. Não, mas assim, eu não tô apto a dar aula de yoga, isso é um fato. Mas você pratica?
Muito pouco hoje em dia. Não, eu já fui praticante de praticar todo dia e tal, tudo. De pôr a perna atrás do ombro e Não, eu nunca... Eu tenho um mestre que era o cara do contorcionismo, assim, né? Mas, não, um cara incrível. Foi campeão americano de ginástica olímpica. Um cara incrível, assim, Mas nunca foi tanto meu barato. Sempre fui mais pra parte da meditação. Uma das disciplinas que eu fiz é nada yoga, que é yoga do som e tal. Uau! Mas o que eu queria falar, assim... Eu tenho a formação, eu tenho diploma de professor, inclusive. Eu não estou apto a dar aula, nunca tive apto a dar aula. Eu até dei uma vez uma aula, assim, manualzinho do lado, a pedido da minha professora. Para eu me tornar um professor de qualquer uma dessas disciplinas, eu tinha que ter feito isso quantas? 100, 200, 300 vezes, não sei. Sim. Mas assim, eu acho que eu estou apto a trabalhar como maestro, eu estou apto a fazer uma trilha sonora, vira e mexe fácil, gosto, eu tô apto a reger, maravilha. Eu tô apto a dar aula de Kabbalah. Mas são coisas, são disciplinas que eu dediquei boa parte da minha vida com uma profundidade suficiente e me certifiquei com meus mestres no sentido de, e aí? O que você acha? Tô querendo dar as caras aí no mundo. Meu, vai fundo. Eu acho que seria eu arriscar um pouco com o meu aluno. Agora eu vou abrir uma academia de... Não, calma. Tem tanta gente na nossa sociedade tão mais apta do que eu para fazer isso. Eu tive 2, 3 alunos, enquanto eu realmente praticava, que queriam muito. Eu falei, não, vem aí, mas, cara, tenha a noção do meu lugar aqui, né? E isso que eu tô falando. Hoje em dia, você vai em qualquer lugar, a pessoa joga tarô... Com todo respeito, joga I Ching, faz Kabbalah, faz o que você fala. Nossa, quantas vidas! 6, 7 baralhos e sabe tudo de 50, 60, 70 baralhos, mais 1000 oráculos. Não dá. Eu acho que tem um... Eu entendo. Então, eu acho que só é tomar esse cuidado, né? Porque tá tudo muito acessível. Mas eu fazer 2, 3 anos de Kung Fu não me põe no mesmo lugar de um... No papel me põe, né? Aulas de Kung Fu, aí faz uma fotinho bonita, né? Mas não me põe no mesmo lugar de um cara que tem se dedicado a isso desde os 10 anos, que tem estudado. Que nunca parou. E eu não tô falando que tudo a gente tem que estudar durante décadas, mas não. Existe uma consistência nas coisas, né? Sim. Certo preparo, realmente. Né? Você queria perguntar um negócio, o que você falou que você não ia perguntar? Não, na verdade não. Eu ia perguntar, na verdade, não, dentro do assunto que a gente está tendo, tem as obras, né, como você disse, né, de alguns rabinos, voltadas para Kabbalah. Aí eu queria dizer outra coisa, essa questão realmente da ética, né, ensinar a ética, o Talmud, ele já falava disso, né, e de que forma o Talmud ele transmite isso, que a gente pode fazer, então, uma relação bacana com os livros, então, escritos pelos rabinos, né, a respeito da Kabbalah, então. O Talmud sendo, lógico, eu não... Tudo bem, eu uso o Pentateuco, os judeus usam o Pentateuco, mas o Talmud é uma base espiritual muito séria. O que é Talmud? Porque acho que nem todo mundo que vai assistir sabe o que é Talmud. Nem eu. Não, quando existiu o Templo de Jerusalém, até, vai lá, o ano 70 da Era Comum, tinha muita coisa que não precisava necessariamente estar escrita, porque já era. Tá. Já era. Né? Você já estava lá na vida das pessoas. Como se relacionar com Deus. Nem o livro de reza necessariamente precisava estar escrito, porque já tinha um jeito de rezar. Nem a ética precisava estar escrito, porque já tinha uma coisa, já tinha uma tradição de como se respeita, tá bom? Aí vem Roma, destrói o segundo templo, e os judeus ficam quase 2000 anos dispersos pelo mundo. Aí surgiu a necessidade de escrever. Um cara foi para o Marrocos, outro foi para a Península Ibérica, outro foi para a Rússia, outro foi para não sei o quê. Cara, a gente vai perder toda aquela tradição se a gente não colocar no papel. Então aí surge um judaísmo mais estruturado, mais regrado. E nesse contexto surgem 2 escolas, uma em Jerusalém e uma na Babilônia, sendo que a principal é a da Babilônia, em que as pessoas se propõem a escrever sobretudo sobre a ética judaica.
E então, tentando falar da maneira mais simples possível, dessa tentativa de falar sobre a ética judaica, se compilaram durante muito tempo, hoje em dia já está fechado, porque os caras chegaram à conclusão que isso já é uma obra fechada, qual seria a lei judaica. Mas, sobretudo, com uma preocupação ética, mais do que qualquer coisa. O legal é que, junto dessa preocupação ética, você vai ter um monte de questões existenciais e transcendentais, mas junto com essa questão ética, você vai ter um jeito de pensar que é extremamente poderoso, no sentido de estruturar a tua racionalidade com senso ético. Eu fui passar o domingo com a família da minha esposa. Eles colocaram um programa sul-coreano. E tinha umas lutas, tinha umas coisas de disputa. E a família inteira, e eu inclusive, a gente ficou muito espantado com o respeito mútuo. A maneira, né? Até uma mulher comentou, falou, nossa, eu gosto desse jeito deles se cumprimentarem com a cabeça. Aqui no Brasil, às vezes, quando a gente abraça e dá beijinho, você nunca sabe o que o cara quer. Faz sentido, né? Não tô querendo falar contra ou a favor do beijo, sim, mas se aproveitar de uma sim, saudação para tirar uma casquinha não é uma coisa muito ética, né? Sim. E várias coisas, a gente via como um vibrava ou aparentemente vibrava pelo outro. Bom, não estou dizendo que seja por causa disso, mas a Coreia do Sul é um país que estuda o Talmud. Faz parte do currículo escolar deles para deixar as crianças inteligentes, para estruturar o pensamento. Assim como a gente estuda matemática, não sei o que, lá tem Talmud. Não são judeus, não querem ser judeus, as pessoas não estão fazendo proselitismo nas escolas, mas faz parte. Uma vez eu me reuni com um coreano aqui no sul-coreano aqui no Brasil, eu falei, meu, é verdade? Isso é verdade, eu estudei Talmud. Que legal. Né? Então o Talmud acabou ficando muito mais do que um tratado legal, uma maneira de pensar e, sobretudo, de responder a questões éticas. Olha só, enquanto a Kabbalah traz muito essa questão da subjetividade, que eu acho que é tão fundamental, hoje em dia, assim, mais importante do que oferecer sacrifício ou do que rezar é ter autoconhecimento. Né? A questão, sim, da subjetividade, saber quem a gente é. Parar de se identificar com a mente. Tem gente que acha que é o próprio pensamento, tem gente que acha que é a própria emoção. Saber qual é a nossa essência. Quem sou eu aqui dentro dessa bagunça aqui toda, né? Quem é que vai botar ordem na casa? Porque eu tenho muitos desejos diferentes aqui dentro. Então, autoconhecimento, nisso eu acho a Kabbalah campeã. Agora, na questão ética, o Talmud vai oferecer questões, assim, do tipo... A galinha do Joaquim, no caso ele vai chamar o Joaquim de Abrão, né? Mas a galinha do Abrão foi no quintal do Manuel e botou um ovo. De quem é o ovo? Aí você vai ter um monte de rabinos dizendo que é óbvio que o ovo é do Abrão, porque a galinha é do Abrão. Mas você vai ter um monte de rabinos dizendo... E isso tudo registrado. Um argumento melhor que o outro. Você vai concordando com todos. Você vai falando, tá certo. Só que isso vai... O que interessa não é a resposta. O que interessa é a discussão. Então, um dos processos, quando você vai estudar numa yeshiva, que é uma universidade de estudos judaicos, você estuda por uma técnica chamada havruta, que vem da mesma raiz de haver, que é amigo. Mas a havruta de estudo significa, se a gente vai estudar junto e eu apareço com uma opinião, vocês precisam discordar. Porque senão acabou. Vocês vão falar, concordam. Então beleza, vamos pro café, né? Mas se vocês discordam, nem que seja como um exercício... Tá. E quando a gente tá em disputa de opinião, vocês não gostam menos de mim por causa disso. Vocês gostam mais de mim porque vocês podem ver de um ponto de vista. Sim. E a grande ideia é essa, né? Assim, se você vai estudar as pessoas que ficam caolhas durante a vida, né? Que elas perdem um olho. Hoje em dia talvez seja politicamente incorreto falar caolho, mas pessoas que têm um olho só. Sim. Elas enxergam tudo, elas só não têm profundidade, elas não têm perspectiva. Uhum. A gente também, quando a gente vê essas coisas de um ponto de vista só, a gente não tem perspectiva. O grande barato do Talmud é te dar perspectiva. É falar, você tem uma certeza absoluta? Cuidado. Cuidado. Isso é só um ponto de vista. Isso é só um velhinho chinês batendo na barriga... Não, indiano, né? Isso é só um ceguinho batendo na barriga do elefante. Isso não é o elefante.
Isso é um ponto de vista. E aí quando você tem vários pontos de vista, 2 olhos, aí você tem perspectiva, né? Aí você vê as coisas com profundidade. Que ótimo. Muito bom, muito bom. Não, agora eu tô 1000 reflexões. Agora você pensa assim quando a gente for brigar. Enfim, toda essa questão, então, eu gostei muito da história, da questão da astrologia, da numerologia. Nem sei mais o que eu ia perguntar agora, esqueci, me fugiu. O que você ia perguntar? Eu queria falar um pouco sobre, já que você está aqui, vamos aproveitar, né? Opa, vamos aproveitar a aula. Que aula, um bate-papo, uma delícia estar aqui, diga-se de passagem, muito obrigado. Tem umas datas assim, não, né, para os judeus que é muito interessante. A gente fala, o nosso Natal, o Natal cristão. Boa. O Natal cristão, ele se tornou muito pobre, né? Porque ele se tornou comercial, né? Não tem aquela, não é mais para Cristo, isso não existe. Quem é cristão, infelizmente, né? Até chato falar assim. Poucas pessoas conseguem ter essa interiorização no dia, né? Fazer uma meditação, agradecer por aquilo que está acontecendo de bom na vida delas e de mal também, porque é um aprendizado, né? Mas a gente ficou em 2 dias então, 24 à noite, 25 depois, se comemora dessa forma. Na verdade, meio que o Natal ficou dia 24, né? Dia 24. Assim, meio que virou dia 24, assim, todo mundo se prepara. Para a noite, porque tem a troca de presentes, então não é mais a espiritualidade em si, mas a troca de presentes entre os familiares, né? Eu vejo por exemplo, no Natal compatível, né, nos judeus, que é o Hanukkah, vocês comemoram 8 dias. Aí você fala, pô, 8 dias é muito legal. E nesses 8 dias, assim, rola então uma meditação, essa questão de estar reunido com a família, porque, pô, é sua família, aquela coisa, um aprendizado mútuo. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para Maravilha. Eu posso falar a minha experiência pessoal, Sim. seja no meu dia a dia aqui ou quando eu estava em outros lugares. Mas, por exemplo, isso que você falou do Natal. Bom, eu sou um brasileiro, então não tem como não comemorar o Natal. Sim. Se tem as luzes, se tem os meus amigos, etc. Sim. E eu conheço pessoas que comemoram o Natal mais ou menos como você descreveu, que é vamos chamar de uma banalização do Natal, que não tem ideia de São Nicolau, que não tem ideia que o Papai Noel foi... Tão lindo, ai meu Deus. Que nosso Papai Noel, ele é o Papai Noel do Norman Rockwell, que aliás é um grande artista desenhado para Coca-Cola. Então só referendo a isso que você falou do comercial. Mas eu conheço, por exemplo, quando eu passo o Natal com a família da minha esposa, cara, tem alguma coisa lá, assim... Tem troca de presentes e tal, mas tem coisa lá, assim, é bonito. É bonito. Tem amor, né? Tem amor, com certeza. E aí, por exemplo, esse ano a mãe da minha esposa, a dona Leda, reuniu a galera e falou uma mensagem. Aí eu falei com ela, Rabina! Tipo, pô, achei lindo. Então, eu percebo isso que você está falando, que assim... Fica parecendo tipo o Dia das Mães, Dia dos Pais, que é um fenômeno comercial. Fica meio automático, parece. Né? Meio automático, mas eu acho que aí é das pessoas estarem atentas, né? E eu acho que existem, sim, oásis ou lugares onde as pessoas comemoram o Natal de uma maneira absolutamente significativa. E é uma coisa louca, mas às vezes só de conseguir reunir a família... E de conseguir não brigar com o tio chato, ou de conseguir estar numa boa, já é uma coisa altamente espiritual, assim. Sim. Então, eu pegaria o mesmo modelo para levar pro judaísmo, assim. Hanukkah pode ser simplesmente um dia que a pessoa vai para a sinagoga, ou que ela simplesmente registra aqui e tal, ou pode ser muito mais do que isso. E por que eu estou falando isso? Porque Hanukkah é uma festa que retrata, bom, como tantas outras na verdade, mas que retrata muito a importância a gente fazer a nossa parte. Quando o primeiro templo ele foi violado, a gente reconquistou. E aí, a galera estava desesperada para, vamos acender a luz eterna lá, vamos consagrar esse tempo para Deus e tal. Só que a gente só tinha um óleo para ficar aceso no templo para um dia. E é um óleo super demorado de fazer, porque você tem que fazer com a primeira gota de cada oliva. Uma gota, próxima oliva. Uma gota. Assim, um óleo extra virgem. Não sei o que é isso.
E só dava para um dia. Só não, mas a gente precisa inaugurar, vamos inaugurar. Inauguraram. Esse óleo que era para durar um dia, ele durou 8 dias. Por isso que a gente comemora por 8 dias. E a gente fala, pô, qual foi o milagre? Quantos dias durou o milagre de Hanukkah? As pessoas falam 8 dias. Não, não é verdade. O milagre de Hanukkah durou 7 dias. Porque o primeiro dia foi ação humana. Tá. Os outros dias foi milagre, do tipo, foi transcendental e tal. E se você começa a olhar para as festas judaicas, primeiro a gente vai cruzar o mar, depois o mar se abre. Primeiro Moisés sobe a montanha, depois Deus dá a Torá. Então sempre tem um componente humano que faz a sua parte para que Deus possa fazer a parte dele. Então nesse sentido, para quem quer fazer Hanukkah para valer ou qualquer outra, vai encontrar um jeito de fazer significativamente. Todo ano eu costumo ir na casa da minha avó acender a primeira vela. Isso é tradição da família dos meus pais e eu sempre vou. Esse ano, por alguns motivos, a gente não pôde fazer isso, o que me fez muita falta, porque é muito legal ir na casa dela. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu tenho um canal no YouTube. Falei, vamos acender os 8 dias juntos as velas. E, assim, foi um dia mais legal, Ai, que legal do que o outro, assim. Em suma, sabe o maná que a gente recebe no deserto? Tem uma discussão na Kabbalah, o que é o maná? E... Então, tá bom, o maná é a comida que você recebe no deserto, que você não pode guardar pro dia seguinte, a comida que tem um sabor que você atribui para ela, não é a comida que tem um sabor próprio, você... Bom, aí vem um rabino dentro da Kabbalah e fala, a maná é o tempo presente. Você não pode guardar para amanhã, você não pode trazer de ontem, e o mais legal, o tempo presente ele tem um sabor que você confere para ele. Porque as circunstâncias, ok, às vezes é meio desafiador, é difícil a gente ficar calmo e tal, mas... diante das mesmas circunstâncias, sempre tem alguém que faria muito melhor do que a gente tá fazendo, né? Sim. Então, tem o Natal. Ok, a gente já entendeu que a gente tá num país mega consumista, com todo respeito, com muito carinho ao Brasil, com tudo que esse país tem de bom, a gente tá muito submetido às leis de mercado, e a grana conta muito aqui. Tem outros lugares que eu vejo que grana não é esse frisson que é aqui. Então, assim, tem essas coisas aqui, a coisa da aparência, né? É chato a gente falar mal do país em que a gente vive, mas, assim, tem tanta coisa boa. O Brasil, eu não estou falando delas agora. Sim. Estou comentando que, sim, o Natal parece ser um fenômeno comercial. Sim. Mas a gente também consegue, no meio do consumismo, assim, achar um caminho para o Natal ou para o Hanukkah ser algo significativo, né? A gente atribui também. Talvez... a gente possa ir pro Natal pensando que presente eu vou ganhar esse ano. Ou será que meu avô vai me dar uma grana? Ou eu posso também ir pro mesmo Natal e falar assim, cara, que barato, eu vou ver minha família. Será que meu avô tá bem? Isso vai influenciar a maneira como eu vou vivenciar o Natal, né? Sim. Bom, mas aí, então, vamos continuar nas datas aí que eu acho muito interessante. Pô, tem um feriado judaico que eu acho que assim, é muito legal pelo nome, mas eu juro que eu não sei, não tenho a mínima noção como é que funciona, que é o Yom Kippur. Que é, dia do perdão. Você fala, pô, que lindo, né? Bonito. Mas de que maneira, então, se trabalha, né, o dia do perdão? Como é que... O dia do perdão é o dia mais sagrado do ano judaico. É o dia. E é incrível. É incrível, eu acho. Porque é o dia do perdão. Então, você acordou no dia seguinte... Parabéns, você está perdoado, né? É um dia que seremos perdoados. Ai, que legal. É muito legal. Antigamente, a gente pegava o famoso bode expiatório, a gente botava nossos pecados, tadinho do bode. Eram 2 bodes, né? Um ia ser sacrificado no templo para Deus, o outro ia levar os nossos pecados embora para o deserto. Eu acho isso absurdamente saudável para o ser humano, porque senão a gente fica numa coisa de culpa. E vamos ver o dia do perdão no contexto. A rigor é o dia do perdão, dia que seremos perdoados, parabéns, estamos perdoados, vamos caminhar leve daqui para frente. Mas vamos ver no contexto. Primeira coisa, esse perdão é um perdão nosso em relação a Deus. Se eu tenho alguma coisa que eu pisei na bola com você, tem um caminho excelente para eu resolver. É trocar uma ideia contigo. Né?
Aí o Talmud fala várias vezes como deve ser essa conversa e tal. Mas não é, roubei um banco, agora eu tô perdoado. Não. Isso já é uma outra história. Eu posso até do ponto de vista espiritual estar perdoado, no sentido que não vou mais roubar um banco. Tá. Mas, não, eu tô com a grana que é do banco, eu devolvo a grana pro banco. Entendi. Isso é uma outra história. Então, do ponto de vista espiritual, você acordou, tá tudo quites entre você e Deus. Não tem mais para se sentir culpado. Se sentir culpado, sim, é um pecado. Olha. Porque consome uma energia que não tá deixando de ser você. Então você não tá manifestando Deus, tá em você, você tá preferindo ficar lá na cama culpado. Não, isso sim é um pecado, né? Pecado é tudo aquilo que distancia a gente da nossa essência, né? Vamos ver o Yom Kippur em contexto. Rosh Hashanah. Começou o ano novo. Já é uma delícia, porque Rosh Hashanah. O começo do ano chama-se a cabeça do ano. A gente está acostumado a ver um ano da esquerda para a direita, janeiro, vem fevereiro, se empilha, março, abril... É diferente. O ano cabalístico, ele começa na cabeça do ano, Rosh Hashanah, como se fosse um peixe desfilando da direita para a esquerda na nossa frente. O ano vai passando. A gente está aqui. O ano vai passando. É diferente. E mais, não é linear, é cíclico. Não apenas é cíclico, como ele vai se aproximando cada vez mais do centro. Ele vai se aproximando cada vez mais... o ano vai para frente é Kadima. Kadima vem da palavra Kedem, da palavra Kedem, que significa a essência, o início. Eu estou respondendo a tua pergunta, só não está aparecendo talvez, mas... o Rav Nachman de Breslav, um cabalista que eu admiro demais, ele fala, se uma pessoa não pudesse ser melhor amanhã do que ela é hoje, para que o amanhã seria necessário? A função do tempo com essas propriedades é a gente poder se desenvolver. Para que a gente vem pro Samsara, né? Que história é essa? É pra gente poder se desenvolver. Vai reencarnando até chegar num ponto que viramos justos e aí não precisamos mais encarnar. Então esse tempo é cíclico até a gente ir chegando na essência. Então quando a gente chega no Rosh Hashanah, que é o começo do ano, a gente passa por 10 dias que são Yamim Noraim, que são dias pra gente reconhecer Deus em tudo, pra gente reconhecer a oportunidade que está sendo oferecida pra gente estar aqui encarnado. Mas dói, é sofrido. É verdade, dói, é sofrido. Mas é uma tremenda uma oportunidade. Né? Às vezes a gente nem sabe por que a gente encarnou, né? Do ponto de vista do corpo, sei lá se vale a pena encarnar, mas da alma vale muito. A gente pega 10 anos pra gente realmente se encantar com o que tem de divino na vida e pra gente praticar 3 coisas. E aí a gente vai chegar no Yom Kippur, que acontece 10 dias depois. Primeira coisa, Teshuvah. Teshuvah é um arrependimento para frente. Não existe arrependimento para trás. É impossível se arrepender para trás. Porque se arrepender para trás tem outro nome. Se arrepender para trás tem outro nome. É culpa. Ficar olhando para trás. É lamentação. O que é se arrepender para trás? Arrependimento, Teshuvah, significa muda. Eu não devia ter falado com ela desse jeito. Fala de outro. Acabou. Sem drama. Tua salvação tá aí. Muda. Ficar olhando para trás, dizendo, eu devia ter feito diferente, algo que você nunca vai poder fazer diferente, já foi, é muito confortável. O que é desafiador é mudar. Isso não sei se a gente está disposto. E isso é possível. Aquilo é impossível. Mas quando a gente fala aquela lamentação... Gente, desculpa, é querer voltar pro útero isso. É querer nascer de novo, né? Porque não é possível. Às vezes a depressão, não toda a depressão, mas às vezes a depressão é um pouco disso, assim. De olhar muito pra trás, né? E por que a gente olha pra trás? Porque a gente tá com medo de ir pra frente. E o que a Kabbalah tá dizendo, olha pra frente e vai. Vai, confia, fé. Não é... Cara, olha pra frente, tá vida acontecendo agora, né? Então a primeira coisa é ter chuvá. Tá. Você pega esses 10 dias entre o começo do ano e o Yom Kippur e fala, cara, daqui a 10 dias eu vou estar perdoado. Vamos começar um ciclo novo. Como eu quero agir diferente? No que eu quero agir diferente? Ai, que legal. Teshuvá. Segunda coisa, Tzedakah. Justiça social. Que é tremendamente diferente de benemerência. Benemerência a gente faz porque a gente é bondoso, porque a gente é bonzinho, porque a gente quer se sentir bem com a gente mesmo, porque a gente quer se exibir pros outros como a gente é legal. Seja lá qual for o motivo, benemerência é uma coisa. Justiça social a gente faz porque isso é correto, ponto. Acabou.
Justiça social a gente faz porque a gente vive numa sociedade que não conseguiu se organizar decentemente para que as pessoas tivessem o que elas precisam ter, ponto. Nos tempos da Torá, isso era medido de uma maneira simples. A viúva, o órfão e o peregrino precisam ter o que comer sem pedir favor para ninguém. Tá. Se você tem um campo, você não pode colher dos cantos desses campos, porque a colheita deles não é tua. É da viúva, é do órfão e é do peregrino. Hoje em dia, não sei como é que a gente mede. Mas justiça social, no conceito da Kabbalah, significa a pessoa não precisa pedir favor para ninguém para subsistir. Isso é um direito dela. Uma sociedade que não promove isso é uma sociedade injusta. Ponto. Aí é dever dos participantes dessa sociedade promover justiça social. Ninguém faz justiça social porque é bonzinho. A gente faz justiça social porque é nossa obrigação. Porque é correto. Então, a primeira coisa nesse período entre o começo do ano e Yom Kippur é a Teshuvah, é mudar a nossa atitude para frente. Tá. A gente faz uma coisa chamada Heshbon HaNefesh, a gente faz uma contabilidade da nossa alma. O que são as coisas que estão fazendo nossa alma chorar? Aonde eu estou traindo a mim mesmo? E aí muda. Aí faz a Teshuvah. Nossa, que fantástico. É lindo, é um exercício lindo. Nossa, Sim, sim. eu tô... A gente fez um retiro no começo desse ano, Ai, vocês antes fizeram? de Rosh Hashanah. Então a gente pôde fazer isso coletivamente, foi lindo, foi muito bonito. Aí a Ai, gente... tô apaixonada. É bonito. A Heshbon HaNefesh é muito bonito. Muito legal. A gente faz toda noite, quando a nossa alma sobe, alma vai preenchendo um livrinho, né? Das coisas que a gente fez durante o dia. Aí quando chega próximo do Rosh Hashanah, a gente começa a fazer essa contabilidade pra falar, meu, onde eu tô em falta comigo mesmo? Tá. Comigo mesmo, alma. O Tá. cara que foi desonesto, é a hora dele falar, cara, eu tô fazendo porque me é conveniente, mas eu sei que eu tô sendo desonesto. Não precisa se confessar, não precisa, mas saiba. A maior confissão Aí é vê, pra você mesmo. E aí vê como é que você vai lidar isso. Mas o cara não tem a cara dura. Ele até tem a cara dura de dizer, eu vou continuar sendo desonesto. Deve ter gente que fala... Mas o cara fala assim, vou fazer minha teshuvah e continuar sendo... Não tem como. Não tem como. Porque ele sabe que não tá fazendo, né? Então, teshuvah, mudança pra frente. Tzedakah, justiça social. Aonde eu tô em falta com a justiça social. E tefilá. Tefilá é oração. Aí você fala, pô, mas aí você vai ficar rezando para Deus? Sim, mas não apenas. Porque tefilá vem do verbo leitpalel, que é rezar em hebraico. Leitpalel é um verbo reflexivo. Tá. É a gente se reza. Então, é como se a gente se colocasse na vibração para ter a humildade de pedir, ou medita. Então, esse período entre o começo do ano e Yom Kippur é o momento que você vai tomar as atitudes. Gente, é uma linguagem arcaica, mas você vai tomar as atitudes que você precisa para mudar a sua má sentença. São as coisas que a gente mesmo faz, aqueles torpedos que a gente mandou que vão caindo na nossa cabeça alguma hora, né? Nesse período que você vai fazer o quê? Você vai fazer essa oração, essa meditação, você vai ficar quieto, você vai promover justiça social e você vai se propor a se arrepender. Porque se a gente acordar no dia seguinte do Yom Kippur, parabéns, estamos perdoados. Que lindo. E aí o ápice Muito disso são dois momentos, um no Rosh Hashanah em que a gente toca aquele chifre de carneiro, que é a mitzvah, o que conecta a gente não é tocar, é ouvir. Que é como se você ouvisse a sua alma chorando. Você ouve a tua alma, fala, onde minha alma está chorando? O que está difícil de estar encarnado? Aonde eu não estou sendo leal à minha alma? E aí no último dia a gente jejua, 25 horas, que é para tentar não ficar ligado ao corpo, e sim mais atento à alma. E a última reza é muito linda, porque é uma reza que fica aberta, o que a gente chama de Arca Santa, que é onde a gente guarda a Torá. E ela fica aberta lá, e ela só fecha assim, até o último instante ela fica aberta, meio dizendo assim, mano, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Para acabar lá, Adão e Eva acontece agora, e agora. O mundo está sendo criado agora, está sendo criado agora, está sendo criado agora. O mundo está piscando, né, a realidade. Nossa. Só a gente que na nossa mente é que a gente tenta ver o tempo e o espaço de uma maneira linear, mas é que nem um cinema. No cinema você não tem os fotogramas que na tela a gente vê... Na tela da nossa mente a gente vê a vida como sendo temporal. Do ponto de vista da sabedoria ou do que transcende, é uma coisa só. Está sendo criado agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. O Maimônides falou, a pessoa de sabedoria renasce várias vezes ao dia.
Você não precisa esperar pra mudar, muda. Nossa, que perfeito. Então, Yom Kippur é essa oportunidade. Me veio 1000 reflexões aqui na cabeça já tô... A cabeça já balançou. Agora, eu acho... Você quer fazer alguma pergunta? Não, Porque eu vou falar, minha pergunta é meio... Não, pode fazer. Tá. Não, então, eu achei demais toda essa explicação. Vou refletir bastante. Vou ver 1000 vezes esse vídeo, inclusive. Ah, que legal. Gostei muito. Agora, eu tenho uma curiosidade, não é tão profunda, ou talvez seja. Possivelmente é. Eu assisti alguns filmes a respeito da Kabbalah, da religião, mas é o que eu falei, eu não tenho aprofundamento. E tem algumas curiosidades que eu tenho sobre alguns detalhes do que alguns judeus, a maioria ortodoxos, pelo que eu percebo, têm o hábito de utilizar o kippah. Tem aquela... Eu não sei como é que chama isso. Tem aquela coisinha que fica assim na porta. Mezuzá. Que eu queria muito entender o que é e como funciona. Tem o castiçal. Eu queria saber esse simbolismo. O que são? Assim, eu gostaria de saber. Acho que muita gente gostaria de saber e não sabe. Porque não adianta dar um Google também. Entendeu? Porque um Google, ele é muito breve. Claro. Né? E eu queria que você contasse pra gente. É legal que você chama de simbolismo, e é isso aí, né? A gente volta pro Confúcio. O dedo foi feito para apontar pra lua, os sábios olham pra luz, todos olham pro dedo. Uhum. O próprio Talmud, ele fala, olha, o dia que chegar a Mashiach, que a gente vê na era messiânica, sei lá, todo mundo já tivesse iluminado, talvez nem precise mais do corpo, aí não precisa mais dos símbolos, não precisa mais dos rituais e tal. Mas enquanto a gente tá aqui, é bom a gente ter a humildade de saber que a gente é humano e que a gente precisa sim dos símbolos e dos rituais, né? Por mais que a gente possa ter uma busca espiritual. Então esses são símbolos, que nem você falou bem. Vamos na ordem que você falou. Comecemos pela kippah. A kippah. A kippah é razoavelmente... essa aqui eu ganhei. Daviléu, obrigado, Daviléu. Caso você esteja vendo, Daviléu está se formando rabino. Ai, que legal. E numa das idas e vindas dele para Israel, ele trouxe para mim essa kippah. Toda a barra, velho. Muito obrigado, amigo. Bom, a kippah é um símbolo razoavelmente recente na história do judaísmo. Quando eu falo recente, eu falo assim, Idade Média e tal. Agora. Se você for pensar a tradicional roupa judaica, ela tá ligada àqueles... Sabe aqueles fiozinhos do lado? Que são tzitzit, ou que eu tava usando, meu braço já não tá marcado. Tá bem um pouquinho marcado, que eu aperto forte, mas que eu uso toda manhã, os tefilim. São os filactérios, não sei se vocês já viram. Não. São umas fitinhas de couro, com uns pergaminhos que a gente põe na testa. Ai, que e legal. é lindo, 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 lindo. Eu acho, pelo menos. Nossa. Essa é a minha meditação diária, a colocação dos tefilim. Mas essas são as roupas tradicionais judaicas. A kippah, ela é muito mais recente e ela tem um significado que é maravilhoso mesmo, assim, que às vezes a gente esquece, mas que isso aqui não é o ápice do mundo, né? Sim. Tem coisa muito maior, isso aqui eu tô dizendo eu. Tem coisa muito maior, mais importante do que eu ou qualquer ideia que eu possa achar que é brilhante. E isso é muito bom pro ser humano lembrar. Porque o ser humano, a gente, às vezes, dá uma viajada na maionese e dá uma delirada. Então, assim, Alexandre o Grande. Bom, ele deve ter sido um super líder. Será? Matou uma galera, devia tratar o exército na base da porrada. Não, será que isso é um grande líder? Né? Então, assim, às vezes a gente vê as coisas meio de cabeça para baixo. Aqui, o que a gente chama de grande. Sério mesmo? Será? Deve ter muitos milionários no mundo, sem dúvida que... Sem dúvida não, mas acredito que tem muitos milionários que enriqueceram promovendo o bem da humanidade, fazendo bem para as pessoas. Então, eu não estou falando contra ter dinheiro. Sim. Não, é legal, vamos prosperar aí, vamos ajudar as pessoas a prosperarem, isso é ótimo. Mas e uma pessoa que também deve existir que ganha muita grana roubando dinheiro público, ou tendo um salário imoral, incompatível com a sociedade que está? Será que isso é ser grande? Mesmo? Ou isso é saber ganhar dinheiro? Ou isso é ser poderoso? Tá. Na Kabbalah, quem que era
o arquétipo de monarca ou de poder, é o rei Davi. Magrinho, baixinho, músico. O rei Davi, ele nunca falou que ele era grande. Ele falou que grande era Deus. Então, pera lá. Ser grande é você cuidar do todo, do coletivo. Isso é ser grande, mas difícil. Então, aqui, pá, é um lembrete que assim, não é você que é grande. Se eu, como músico, tô fazendo um show e por acaso é pra muita, ou acaso ou não, é pra muita gente, num lugar muito legal, não é porque eu sou legal pra caramba, é porque Deus me ofereceu essa oportunidade. E eu espero estar lá em cima, não pensando assim, nossa, como eu sou bom, cara, todo mundo me olhando. E tá pensando, nossa, que legal, que prazer ser canal pra uma experiência coletiva, mas não sou eu. Claro, eu posso ter meu mérito de ter estudado violão, eu posso ter meu mérito de tentar cantar bem, eu posso ter meu mérito de servir a Deus, de tentar cantar. Claro, também tem o mérito do músico que tá lá em cima. Mas escolher o caminho do ego, de ser Alexandre o Grande, de ser o homem mais forte, mais bonito, mais popular, com mais seguidores do Brasil, não é o conceito cabalístico de ser grande. A grandiosidade não está na gente, está no Criador. Eu sei que isso pode soar até cafona, né? Dependendo de como se ouve, mas assim, a grandiosidade está em servir ao que é realmente grande. Tá. Não está na gente. Então a Equipá, basicamente, é um lembrete disso. Só como curiosidade, já que a gente falou do Rei Davi, eu já volto para o assunto. Eu acho demais o Rei Davi como arquétipo de poder, porque o Rei Davi era um músico. Ou seja, o que caracteriza o Rei Davi é a escuta, não é a fala. E isso é maravilhoso. A liderança na Kabbalah, ela não é caracterizada pela fala. Desculpa, se você tem um exército à sua disposição, se você tem toda a grana à sua disposição, decretar, agora todo mundo anda de saia, agora todo mundo anda de roxo, é muito fácil, mano. É muito fácil. Qualquer pessoa pode ser um ditador. É muito fácil. Agora, o que caracteriza o Rei Davi é uma característica considerada feminina na Kabbalah, que é a escuta. Feminina porque é receptiva. O Rei Davi, ele escutava as vontades do povo, e aí, a partir disso, é que vinha o decreto. Então, o que caracteriza a liderança, segundo a Kabbalah, deve ser a escuta, e não o decreto. Agora, quem se acha grande, geralmente são as pessoas que decretam. Isso é muito louco, né? Desculpa, fechei o parênteses. Acho que falei brevemente sobre o que é a kippah, que fica em cima da cabeça, para lembrar que tem coisas muito maiores, infinitamente maiores acima da gente. Aí a segunda coisa que você perguntou foi a mezuzá. Isso. A mezuzá, ela vai lembrar a gente de Pêssach, da Páscoa judaica, a 10ª praga, quando os primogênitos de Israel foram poupados, justamente porque eles tinham feito sinais nas portas. Com sangue de carneiro, né? Isso, com sangue de carneiro. Que legal. Ela vai lembrar aí, mas o que está lá dentro é uma oração que fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é a mesma oração que está escrita dentro dos filactérios que eu uso, que fala, eu vou usar a explicação de um rabino chamado Michael Lightman, que fala, escuta Israel, isso é maravilhoso, fala escuta, não está falando veja. Quando a Torá está falando veja, a gente sabe que é alguma coisa para a gente entender racionalmente, pensar, analisar. Quando está falando escuta, está falando vivencia. Israel é a instância de qualquer pessoa. O Rav Michael Lightman deixa isso bem claro. Ele fala, para Kabbalah, Israel não é o povo judeu. Israel é a instância de qualquer pessoa que busca Deus. E mais, qualquer pessoa tem essa instância. Tá. Só que a gente também tem as nações do mundo em nós, né? A gente também busca um monte de coisa. A gente busca Deus, mas a gente quer comer aquela Carolina de doce de leite. A gente busca Deus, mas a gente quer chegar em primeiro na corrida. A gente busca Deus, mas a gente quer... Então, às vezes, a gente atropela essa instância nossa e põe os desejos mundanos nossos na frente. O grande barato é conseguir botar ordem na casa. Fala, não. Primeira coisa, eu estou em relação à eternidade. Agora, nada impede que eu esteja em relação à eternidade e viva muito bem no mundo. Beleza, só não posso... Então, Michael Lightman, ele fala, olha, escuta Israel, escuta aquela instância minha que busca Deus, a eternidade é nosso legal. Deus, não é a moda,
não é o Instagram, não é a grana, não é o gosto do coleguinha. A eternidade. Ou minha instância que busca a eternidade, lembra que o teu barato é com a eternidade, é com Deus. É com aquilo que você nem entende. Por isso que escuta e não veja. A eternidade é um. Tudo aquilo que já existiu, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que vai existir, é uma única coisa. Você é Deus vendo Deus através dos seus olhos. Coincidência, porque eu também sou Deus vendo Deus. E o Thiago também é Deus vendo Deus através... Tudo aqui é Deus contemplando Deus através de Deus. Ai, que legal. Viver sobre essa perspectiva, é isso que está dentro da Mezuzá. Então, quando você tem uma Mezuzá, é como se fosse assim, dentro dessa casa, a gente reconhece que, na real, é uma experiência só. Tá. Só que não é só isso. Porque você, quando beija a Mezuzá, você beija quando ela entra em casa, mas também quando você sai de casa. E aí... o rabino Michel Schlesinger uma vez comentou isso comigo. Ele falou: a Mezuzá é um símbolo de integridade. Porque você tem aquelas pessoas que são maravilhosas dentro de casa, cuidam e são assim terríveis fora de casa, lidam de maneira super antiética, passam pé nas pessoas. E você tem aquelas pessoas, eu conheci uma pessoa assim, que são amadas. Era um médico que eu conheci. O cara era amado por todos os pacientes. Mas eu conheci a filha dele, ela falou: nossa, ele como pai é um terror. Olha. Então você tem pessoas que são maravilhosas fora de casa, mas dentro de casa... Então, olha, é muito interessante. a Mezuzá lembra a gente de ser íntegro. Dentro e fora de casa. Só que dentro e fora de casa significa dentro e fora desse corpo. Às vezes a pessoa por dentro pensa uma coisa, mas fala outra. E quando eu ponho aqueles tefilim que eu falei, eu ponho um aqui, um no meu braço mais fraco, e ele está apontando para o coração. Ou seja, alinhar espiritualidade, pensamento, emoção e ação. Integridade. Olha, que legal. Integridade em hebraico é shalem. Tá. E paz em hebraico é shalom. A paz vem da integridade. Pra gente dormir tranquilo, em paz, pra gente ter paz, é a gente ser uma coisa, pensar alinhado com o que a gente é, aprender a sentir alinhado com o que a gente pensa e com o que a gente é, e sobretudo, que é o desafio, aprender a agir íntegro com o que a gente realmente é. Isso que é paz. E aí, desculpa, você tinha falado de mais uma, né? A Mezuzá. Castiçal. A menorá, né? Pra melhorar. A menorá, ela é um símbolo tradicional judaico, e ela está, inclusive, no Templo de Jerusalém. Agora, na leitura, o trecho que a gente lê no mundo inteiro na Torá dessa semana fala sobre a menorá. Então, muito, muito boa essa pergunta neste momento. A menorá, cada um dos 7 braços representam uma das 7 sefirot emocionais. E é muito interessante que na instrução que eles dão essa semana, eles falam: a menorá tem que ser feita de ouro, tá? Mas fala assim, precisa ser de um corpo só. Você não pode construir cada braço e ir juntando. É uma peça única. Porque é justamente isso, assim, a gente é uma peça única, né? Nossa capacidade de amar, nossa capacidade de restringir, nossa capacidade de se expressar. É uma coisa só, não são coisas separadas, né? O tempo inteiro está apontando para essa integridade. E uma coisa muito importante que tem na menorá, ela tem 7 braços. Diferente da Hanukkah, que é a de Hanukkah, que tem 9. 8, cada um para um dia da festa, e um central, que serve às 8. A menorá, ela tem 7 braços. Assim como a gente tem 7 dias da semana. E a gente tem 7 seferot emocionais. Isso é muito importante e é parte do segredo do 7, né? Que é um número tão importante. O 7º dia ele descansou. Quantas direções existem? No mundo físico, assim. No mundo físico? Bom, se for pelos pontos cardeais, 4, né? Sim, mas aí 4 num plano, né? 4 num plano e 4. É verdade, 4. Então, se a gente pensar num cubo, se a gente pensar no espaço, a gente tem pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Sim.
para cima e para baixo. Sim. E, de fato, isso responde à questão do mundo físico. Mas se a gente for falar de subjetividade, de mundo espiritual, a gente está desprezando a dimensão mais importante, que é a dimensão de dentro. E aí que a gente começa a se aproximar um pouco do 7. Porque as 6, para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, do mundo físico, que tem a ver com as 3 dimensões do mundo físico, ela chega no número 6. Mas equivale ao cara falar assim, na segunda-feira eu fui para o Guarujá, na terça-feira eu fui para Juqueí, na quarta-feira eu fui para Boston, na quinta-feira para Massachusetts. Assim, o cara descrever geograficamente onde ele está em cada tempo. São 6 dias da semana. É você pegar a estrela de Davi, ou pegar as pontas mais externas da menorá, e falar, não, tempo e espaço, nas dimensões físicas, eu estou em tal dia, em tal lugar. Isso é fundamental pra gente, tá? Num tempo de tanto Instagram. Isso dá a descrição do fenômeno. É que nem eu tirar uma foto em cada um desses lugares naquele horário. Eu estou descrevendo. Não é o fenômeno em si. O que você está vendo na foto não é a realidade. É um fotograma. Tá. É uma descrição. O mais importante é o como. Como eu estou em Boston. Como eu estou em Massachusetts. Como eu estou no Guarujá. E quando eu falo como, é internamente. Algumas pessoas são profundamente... Algumas das pessoas mais deprimidas do mundo moram em palácios. E algumas das pessoas mais felizes moram em qualquer lugar. Tanto faz, são felizes no palácio, são felizes no casebre. Agora, a foto dá conta do palácio ou do casebre. Então, assim, não adianta o cara falar, na segunda-feira eu tava bipolar no Guarujá, na terça-feira eu tava deprimido em Boston, na quarta-feira eu tava, sei lá, compulsivo em... Não, peraí. Melhor nem ir para tanto lugar. Primeiro se centra. E o que isso tem a ver com a Hanukkah, a Menorá? Tem a ver da mesma maneira que tem a ver com o cubo e com a estrela de Davi. O cubo tem as 6 direções, mas não basta ir para Disney, ai que legal, para o Hopi Hari, maravilha, para a Serra da Mantiqueira, uau! Mas é como você está em cada um desses lugares. Tá. Como é que está teu centro? Esse é o ponto principal. A estrela de Davi tem 6 pontos, mas você pode até ver no hinduísmo, você encontra a mesma estrela com um ponto no meio. Esse é o 7, o ponto do meio. E aí é muito legal, porque a estrela de Davi é o quê? É um triângulo para cima, o homem buscando Deus, e um triângulo para baixo, Deus, ou a consciência. No ponto do meio você acha teu centro. Esse é a vela do meio da menorá. Então, a menorá, que é um símbolo também de força, de um escudo, de uma certa maneira, significa, ok, tem essas 6 dimensões, mas no meio de tudo tem quem você é, tem a tua essência. E esse, inclusive, isso já responde o que é o Shabat também, que é aquele dia da semana que muito mais do que, não acende fogo, não anda de carro, muito mais de qualquer coisa, assim, é o dia da semana para você tomar contato com o seu centro. Porque senão... Entendi. É isso aí. Não, eu tô esperando você falar. Não, porque senão... O que acontece é que o médico pode correr o risco de chegar de jaleco em casa. Entendi. Ele pode ser tão bom médico que ele, de repente, acha que ele é médico. Não. Ele está médico. Né? Do tipo assim, são personas que a gente vai vestindo. Tá. Mas quem é a gente em essência? Porque é isso que interessa. E às vezes o cara é um cantor maravilhoso. Não, parabéns. O dia que foi um dos dias que mais me levou para a conexão com a Kabbalah, eu estava assistindo uma palestra, veio o professor Oyman, que acho que ele está vivo, se Deus quiser, mas é um professor de economia, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, um judeu ortodoxo. Ele veio dar uma palestra sobre teoria dos jogos. Naquela palestra eu recebi um livro que eu recomendo a todos, chama Enxergando a Deus. Desculpa, não tô aqui para ficar fazendo campanha, mas é um livro que vale a pena. Enxergando a Deus, do Rabino David Aharon. Não tem nada a ver com a editora, nem com... Não, eu adoro indicação de livro. Inclusive tem gente aqui que tem problema até com o livro. Esse vale muito, é uma delícia de ler. E aí, tava no meio da palestra desse rabino, e meu amigo Marcelo Spector. Marcelo, se você estiver vendo, um abraço para você. O Marcelo, ele virou para mim e falou...
tá vendo esse cara aí? Eu falei, claro, né? Tô ouvindo a palestra. Ele é prêmio Nobel, não é? Eu falei, sim. Eu falei, esse cara deve manjar muito de matemática, não é? Esse cara ganhou o prêmio Nobel de Economia, né? Eu falei, Eu aposto, isso o Marcelo falando, eu aposto que esse cara é tosco em algum aspecto da vida dele. E eu não sei te dizer se ele é um pai precário, se ele não sabe, de repente ele não corta as unhas do pé, não escova o dente direito. Algum aspecto da vida dele é precário. Eu achei tão maravilhoso o que o Marcelo falou. Ele basicamente estava dizendo, cara, ok, esse cara é notável em uma das pontas da estrela. Em uma das pontas da estrela ele é notável. Parabéns. Legal. Tomara que ele seja um cara feliz também. Mas eu não posso te garantir. Tomara que ele seja um bom pai também, mas eu não sei se ele é. Tudo. Me parece que tirando o Thiago, ninguém é. Mas brincadeira. Tudo é muito difícil. Mas senão a gente fica muito identificado com as personas. Com esses personagens que a gente veste, a gente esquece que a gente é o centro. Às vezes a pessoa passa a vida e não conhece esse centro. Ela só tá nos lugares. Eu achei fantástico. Foi profundo, né? Acho que a gente perdeu um pouco mesmo. Acho que muita gente nem entra em contato com isso. Mas eu sempre falo isso pro Thiago mesmo. Eu falo, fulano é tão bom. É bonito, é bonita, é não sei o quê, é não sei o quê. Eu falei, no mínimo tem chulé. No mínimo tem chulé. Alguma coisa tem errada. Porque não existe, né, ainda, eu acho. Só quando a gente chega mesmo, na minha visão, a ser um ser crístico. Que aí você tem um equilíbrio e uma visão ampla, né, de todos os lados, na minha opinião. Mas isso que você falou é maravilhoso. Talvez falar em crístico não seja a linguagem tradicional da Kabbalah, mas eu acho que a gente está falando da mesma coisa. Que assim, a Júlia, sabe aquela moça simpática lá do podcast e tal? Bom, a Júlia, ela traz em si uma Júlia potencial, que é tudo que a Júlia, que é o que a Júlia pode ser, né? Sei lá, Júlia crística, Júlia divina, Júlia... Mas você traz todo um potencial e muito desse você realiza. Então existe a Júlia que existe a Júlia que pode ser. E de alguma maneira a gente conseguir percorrer o Thiago que é ao Thiago que pode ser, o Felipe que eu sou, ao Felipe que eu posso ser, né? Eu até gosto de usar o nome Pinhas como o nome da minha alma, né? Mas nesse percurso entre quem a gente é e quem a gente pode ser, é que a gente, de alguma maneira faz o que a gente veio fazer encarnado. Desse percurso é que a gente dá aquela alinhada no pedacinho do vaso original. E alguns cabalistas às vezes até comentam, eles falam assim, sabe o Santo Graal? Essa busca entre o que a gente é e o que a gente pode ser é o próprio Santo Graal. Sabe, transformar chumbo em ouro é justamente esse caminho. Jungianamente falando, né? Expressar o self através do ego, tá? Mesma coisa. Então, trazer os céus para a terra, não há reino sem rei, sem coroa, coroa sem rei. Basicamente, essencialmente, a gente está falando dessa coisa entre quem a gente é e o que eu estou chamando de quem a gente pode ser, mas que é o que eu entendo quando você fala desse eu crístico. Cara, ok, a gente tem potencial para isso. Agora, nesse caminho, até a gente conseguir acessar isso, é que a gente cresce, né? É o que a gente vai fazer aqui, né? Estamos tentando, se a gente puder colaborar, como eu espero que a gente esteja fazendo aqui, aí maravilhoso, né? Fantástico. Bom, vamos lá então, que eu gosto de perguntar mais umas coisinhas pro Pinhas. Lógico, os judeus vão fazer suas rezas, tal, naquele momento da introspecção, né, de você com o seu eu superior, tentando se conectar. Aí tem uma música, né, que todo mundo fala, serve como oração. O que quer dizer a tradução dela, né, já que você tem esse conhecimento, que é o Ana Bekoa, né? Uau! O Ana Bekoa, se a gente for pegar a tradução do Ana Bekoa, que eu rezo toda manhã, inclusive, a gente vai estar pedindo para que as nossas orações sejam aceitas ou sejam escutadas com toda a sua força, mas não é o importante. Não é o importante.
Vocês sabem, na tradição... Tá bom, tô fazendo essa pergunta só pra encher mesmo. Mas na tradição cabalística, qual que é o maior nome de Deus? Não. É a Torá, tem 600 mil letras. O segundo maior nome de Deus é o Anabecoar, que tem 42 letras. Aleph, Beit, Gimel, Anabecoar, Gdulat, Yemin, Ha. Você vai... deixa eu explicar de uma maneira melhor. Existe esse nome, que é o segundo maior nome de Deus, que é o Anabecoar, que é um nome muito poderoso, segundo a tradição cabalística, pra gente orar, que é um nome de 42 letras. Até aí, beleza pura. O problema é decorar essas 42 letras. Então, tem um rabino, que se eu não me engano é do século I, Nehunia ben Akanes, ou Nehunia ben Akane, mas é um rabino que ficou famoso por pegar esse nome de 42 letras e falar, já sei, eu vou fazer uma poesia, uma palavra, começando com cada uma dessas 42 letras. Essa poesia é o Anabecoar. Então, é importante o que está falando o Anabecoar? É importante. A gente vai entender a mensagem que está escrita na poesia do rabino. Mas, na real, o que é importante no Anabecoar? É a primeira letra de cada palavra. Então, você tem versões do Anabecoar que aparecem só as 42 letras. Você tem versões artísticas que é só as 42 letras e não tem a poesia. A poesia foi incorporada ao Anabecoar. Tá. Bom, não chamava Anabecoar antes, tá? Mas virou Anabecoar depois com a poesia. Mas ela foi incorporada a esse nome. Então a tradução básica, a poesia basicamente está pedindo para que nossas orações sejam escutadas. Mas o importante é isso. E aí, se você pegar, são 42 letras, então você pode colocar em 7 linhas. Cada linha vai estar ligada a um dia da semana, cada linha vai estar ligada a uma sefirá. E a maioria das linhas não tem um significado se você olhar só as letras, com exceção da segunda linha, que se você perceber, vai estar escrito Kra Satan, com as iniciais, que é Quebre Satan. O que? Satanás? Sim e não, porque o Satan, que é de onde veio a palavra Satanás, é uma instância interna nossa. Não é um bichinho externo. Não é um bichinho. É uma instância interna nossa para que a gente tem que aprender a vencer, né? O Satã tá lá para ser vencido. Mas que mérito eu vou ter em ser correto se eu não tenho a chance de fazer besteira? Sim. Então o Satã, ele tá sempre tentando ofuscar a nossa visão, mas é uma coisa é inerente do ser humano, assim. Tá. Em hebraico vem da palavra sitna, seria a mesma coisa que você chamar de o oponente ou o opositor. O oponente está lá para ser derrotado. O opositor está lá para ser... E aí, em alguns momentos do nosso julgamento, ele está como acusador também. Então, ele é o cara para você, na hora do julgamento, o cara não tem o que falar. Então, quando a gente está muito alinhado com quem a gente é, o que o cara vai falar? Pô, mas aquilo que o cara fez foi errado. Não, eu estava íntegro, eu fiz aquilo, eu sei porque eu fiz aquilo. Ai, que legal. Nossa, adorei. Pinhas, nosso horário já tá em cima, mas foi muito legal. Eu espero que você volte outras vezes. O convite já tá feito. Que alegria. Porque foi muito legal mesmo. Eu acho que você tem muita coisa ainda pra falar que não foi dita e que pode ser dita. Não, vou pedir pra ele dar uma palhinha, né? No violão. Então, aí eu acho que se puder dar uma palhinha aí do seu trabalho pra gente como músico. Opa! Pra gente te ouvir um pouquinho. Maravilha. Eu posso fazer só, então, uma pergunta derradeira? Pode. Vamos lá. Quais são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer? Os 20 centímetros? É uma charada. Mas foi difícil agora. Quais são os 20 centímetros mais para uma pessoa percorrer? Essa não é uma pergunta minha, é uma pergunta do Rav Nachman de Breslav. Gente, essa é difícil, eu não sei. Você sabe? Olha nessa. Não sei. Geralmente as pessoas respondem que os 20 centímetros mais difíceis são o canal do parto. Ou as pessoas é verdade. falam que os 20 centímetros mais difíceis são os 20 primeiros. Ou falam que os 20 mais difíceis são os 20 últimos. Os 20 últimos também é. Rav Nachman de Breslav, ele fala pra gente, que é um grande cabalista, ele fala pra gente que os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer
são esses aqui, ó. Entre mente e coração. E aí, com esse respeito e com respeito a outras coisas da vida, ele fala assim, saiba. Ele fala assim, Vedá, she'adam tzarich lavo agesher tzameod ve'aikar lo lefachet klal. Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo. Então, Muito é bonito. baseado nessa frase do Rav Nachman de Breslav que eu queria tocar essa música. Por favor. Kol Olam Kulo. Kol Olam Kulo Gesher Tzar Mehod Gesher Tzar Mehod Gesher Tzar Mehod Kol Haolam Kulo Gesher Tzar Mehod Gesher Tzar Mehod Kol Haolam Kulo Gesher Tzar Mehod Gesher Tzar Mehod Gesher Tzar Mehod Kol Haolam Kulo Gesher Tzar Mehod Gesher Tzar Mehod V'chaikar V'chaikar Lo lefachet klal 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 Ay ray 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 ay ay ray ay ray 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 ay ray 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 ay ray 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 ay ray ray ray. Não ter medo de nada. Lo lefachet klal. Muito bom, que bonito. Maravilha. Muito legal. Muito obrigada de novo, Moré Pinhas, pela sua participação. Muito obrigado. Realmente agradeço a aula aqui que foi dada Foi uma hoje. aula. Foi. Pô, muito feliz pelo conhecimento passado. Agradeço mesmo de Obrigada. coração. Oba. Obrigado pela palhinha também. Foi, Como é que foi fala incrível. obrigada? Todá é obrigado, rabá é muito, que a gente costuma falar. Ah. Todá rabá. Toda rabá. Toda rabá, tá? Bevacachá. Queria agradecer também de coração pelo convite, pela Obrigada. confiança, pelo acolhimento, pela simpatia e pela oportunidade aí de falar sobre a Kabbalah para um Se quiser grupo deixar novo algum de recado pessoas. do seu curso, do teu Instagram, depois você me deixa, a gente Ah, coloca. maravilha. Tá? Só então, já que foi dada a brecha, Lógico, por Bom, favor. vocês me encontram fácil no canal do Pinchas, se escreve Pinchas, Tá. no YouTube e aí nas outras redes sociais. E geralmente ou nas redes sociais ou nas descrições do vídeo eu falo sobre curso, tô fazendo live direta e tal. Não é tão bonita que nem a de vocês, mas estamos tentando e tal. Imagina. Mas ó, de coração queria agradecer. E a gente fala Bli Neder quando a gente não tem certeza absoluta, e a gente quase nunca tem certeza absoluta, mas que a gente possa se ver outras vezes aqui em outras circunstâncias, Nos veremos. até no almoço, trocando ideia. Muito ou, legal. Né? Muito que bom. acho que ia ser uma Eu alegria, topo. assim. Vocês são muito Eu bacanas topo. mesmo, Obrigado. de coração. Obrigada, brigadão. Pessoal de casa que ficou com a gente, muito obrigada pela participação. Acho que foi uma aula e tanto, não só para mim, não só para o Thiago. E o recadinho para seguir a gente. Vamos lá, Thiago, você é dessa É isso parte. aí, então, ó, mais um episódio aí do nosso programa Sobreviver a Sansara, chegando ao fim, infelizmente, que hoje foi muito legal, aqui com o nosso amigo querido agora, Moré Pinhas. Segue ele então no canal do Pinhas, em todas as redes sociais aí, para ver o que ele está falando de legal sobre a Kabbalah, ensinar um pouquinho a gente.
deixar mais um recado para vocês. Logo, logo aí vou estar disponibilizando o meu curso de introdução em prática à radiestesia. Fica de olho aí, segue a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, qualquer sugestão então que vocês tenham, por favor. E é isso aí, chegando ao fim, agradecendo mais uma vez ao Moré Pinhas. Muito obrigado por ter vindo. É isso aí, tchau, tchau pessoal, até o próximo programa então. Aê.